Apesar dos 14 anos de governo, desmandos e corrupção do PT, muitas são as pessoas que ainda insistem em depositar sua esperança neste partido. E como o brasileiro tem memória curta, é importante lembrarmos de algumas coisas que muitos insistem em esquecer. Lula e o PT não são a solução que o Brasil precisa. Na verdade, são parte do problema, uma grande parte. Então vamos voltar no tempo para lembrarmos o porquê do PT e Lula representarem uma ameaça para o nosso país. Neste vídeo, eu darei ênfase a alguns casos de corrupção durante os governos petistas. Já nos primeiros 6 meses de gestão petista, o governo enfrentou a crise do dinheiro enviado ilegalmente para paraísos fiscais, que foi investigado pela CPI do Banestado, na Câmara dos Deputados. Na época, o deputado José Mentor, do PT, foi acusado de sabotar a CPI para proteger membros do governo. A CPI foi instalada em junho de 2003. Também em junho de 2003, veio à tona o esquema de corrupção do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, com desvio de 32,3 milhões de recursos destinados à construção de estradas. O alvo das denúncias foi o ministro dos Transportes, Anderson Adalto. Em setembro do mesmo ano, houve outro escândalo. A ministra da Secretaria de Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva, foi descoberta usando recursos públicos para custear passagens e hospedagens para a Argentina e Nova York, em compromissos pessoais. Ao todo, foram 19 mil, e a ministra acabou pedindo demissão em janeiro de 2004. Em fevereiro de 2004, o então assessor da presidência para assuntos parlamentares protagonizou um escândalo no governo Lula. Valdomiro Diniz foi afastado do cargo depois da divulgação de um vídeo em que aparece cobrando propina para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral de 2002. Em 2005, o esquema de compra de votos comandado pelo governo do PT foi revelado e colocou Lula contra a parede. Deputados eram pagos com dinheiro público, desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e do operador Marcos Valério. O esquema, revelado por Roberto Jefferson, era chefiado, segundo ministros do STF, por José Disseu. Também em 2005, no mês de julho, houve o escândalo envolvendo o ministro Romero Jucá, que fez empréstimos de 18 milhões de reais de bancos públicos, usando como garantia 7 fazendas que sequer existiam. Na mesma época, estourou o esquema de corrupção apurado na CPI dos bingos, que detectou um desvio superior a 7 milhões de reais de dinheiro público para políticos e empresários. Em 2006, houve o caso de Luiz Gusken, com respingos do Mensalão, e também da CPI, que investigou o desvio de 11 milhões de reais nos fundos de pensões de funcionários públicos. Em 2007, na pasta do Trabalho, sob o comando do aliado Carlos Lupe, foi descoberta uma fraude envolvendo ONGs e fundos destinados a programas para desempregados, que somaram 18 milhões de reais em desvios e custou o cargo do ministro. Em 2008, a ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, teve que deixar o cargo depois que descobriram gastos indevidos com cartões corporativos do governo no valor de 171 mil reais. A denúncia levou a investigações de outras despesas ilegais do alto escalão do governo. Em 2009, montadoras pagaram até 36 milhões de reais em propinas para o governo editar a medida provisória número 471. O esquema gerou um prejuízo de 1,3 bilhões em impostos. Em outubro de 2012, 8 anos após a explosão do escândalo do Mensalão, José Disseu, José Genuíno e Delúbio Soares foram condenados por corrupção ativa e formação de quadrilha. Em 2013, o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinalha, foi acusado de envolvimento em fraudes de licitações que chegaram a 1 bilhão de reais. O dinheiro foi enviado para empresas que financiaram a campanha do PT. Desde 2014, incluindo a campanha de reeleição, o governo Dilma foi envolto nas acusações de corrupção na Petrobras. O esquema foi descoberto na Operação Lava Jato e deve ter gerado um desvio de aproximadamente 42,8 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Em abril de 2015, acusado de receber propina de contratos da Petrobras para o PT, em doações oficiais em espécie, o ex-tesoureiro do partido João Vacari Neto foi preso. Em novembro de 2015, o ex-líder do governo, o senador Delcídio Amaral, foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator Nestor Severo.
Em negociação para firmar acordo de delação, Delcídio implicou Dilma e Lula no escândalo da Petrobras. Afirmou ainda que ambos atuaram para melar a Lava Jato. Também em 2016, houve o impeachment de Dilma Rousseff. A então presidente petista perdeu seu cargo por cometer 2 crimes de responsabilidade. O primeiro, as pedaladas fiscais. E o segundo, a edição de decretos de crédito suplementar. Em junho de 2017, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex no Guarujá, em São Paulo. No caso do sítio de Atibaia, Lula também teve condenações. Em fevereiro de 2019, ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No mesmo ano, o TRF da 4ª Região majorou a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, mais 422 dias de multa. Resumindo o governo do PT, foram 4.880 dias de escândalos e corrupção, que somam mais de 47 bilhões de reais roubados dos cofres públicos. Portanto, não importa o quanto tentam maquiar, esta é apenas a ponta do iceberg. Só ela já nos traz razões suficientes para nunca mais querermos o PT no poder.